Yes! Oi, gente. Primeiro, vou falar quem eu sou. Eu sou Brenda Urbina, eu sou mexicana, mas eu estou estudando o mestrado no PPGAC, na Bahia, e eu fui formada como atriz, eu sou artista cênica, e aí eu estou compartilhando agora um pouquinho do meu trabalho. Como eu falei, eu sou artista da cena, então a minha onda é a corpa. Eu adoro mexer o cu em todos os cantos que forem possíveis. Eu adoro viajar. E então, isso é que me levou lá ao Brasil. E a Suyan, na verdade, porque Suyan foi para mim assim uma força incrivelmente poderosa para mim. E sem a Suyan, eu acho que eu não teria conseguido estar fazendo tudo o que eu estou fazendo agora. Para mim é assim uma honra cada que ela me convida para fazer trabalhos, eu falo que sim, porque Suyan tem uma força artista, criativa e como mulher, eu admiro muito ela. Então, vamos lá. O que é o meu trabalho? O meu trabalho é a pesquisa do mestrado, chama-se Sotaques Corporais, Estudos das Corpas Trauma. Então, aí eu estou fazendo uma pesquisa a partir de 32 imagens do corpo medo, do corpo terror, e eu selecionei 8 dessas 32 imagens, porque no México a gente tem 32 estados. Então, cada artista de cada estado da República Mexicana me deu um depoimento e uma obra plástica. Então, eu selecionei 8 porque o meu orientador falou: gente, 32 imagens para o mestrado não vai dar certo, isso é mais uma pesquisa de doutorado. Então, aí eu selecionei 8 e quando eu percebi as obras que eu tinha escolhido, eu escolhi porque essas obras me mexiam muito, falavam de mim ao mesmo tempo, né? E eu escolhi essas, e quando eu comecei a pesquisar essas imagens, eu percebi que eu estava fazendo um recorte de gênero, porque estávamos falando do medo de ser mulher no México e o medo de ter a corpa na rua. Então, nesse sentido, eu fiz um ritual para vocês, que fala desse medo e um pouco traz para fala a minha pesquisa, que fala do corpo terror, corpo medo, aquilo que nos imobiliza. E eu tentei mobilizar um pouquinho, né? Mas eu tenho que falar que eu estou cheia de raiva, porque esse governo mexicano está assassinando mulheres, é um governo feminicida, e isso é o que me tem engasgada agora, engasgada de raiva, e estou muito comovida com o que está acontecendo agora no meu país, também com a pandemia e com o número de mortes que estão tendo, ao igual do que o Brasil. Eu acho que não é governo, é um desgoverno, e bom, eu não quero mais falar disso, porque senão eu vou terminar chorando de raiva. Eu sou muito assim. Então, gente, eu ia fazer esse ritual numa live na rua, mas agora México está com muita chuva, graças às deusas, porque tem um problema de sequia, então eu vou deixar a chuva fazer o seu trabalho. Então, eu vou colocar aqui, eu fiz um vídeo, aproveitei que parou de chover um pouco e saí para a rua. Então, vou compartilhar para vocês. Nasci em 1993. Tenho então 27 anos de violência de gênero. 27 anos guardando um animal sem nome exato ou dono responsável. Aquele animal dentro de mim chora de noite e eu canto para conseguir conciliar o sono. Nasci em 1993 e o que encontro desde esse ano
em que eu nasci são os acontecimentos importantes de violência de gênero e do feminicídio, começando a traçar o mapa de morte no norte do México, na cidade Juárez, Chihuahua. Os primeiros casos foram registrados em 1993. No entanto, o pior da violência feminicida em Juárez começou alguns anos depois. 1994 teve 40 assassinatos de mulheres no estado de Chihuahua. Para 1995, foram contabilizados 76, ou seja, o número de mulheres assassinadas no estado praticamente dobrou em um ano. Eu não sei se são os anos que encarnam e que me embalam sozinha, silenciosamente, sobre os meus olhos, mas tudo o que eu vejo escorre pelos meus poros, pelos meus pés, feitos de campo, pois tudo absorvem como se fossem raios do sol para a terra. Algumas coisas ficam, outras voltam em sonhos, como as mãos de muitas mulheres que não conseguiram virar a noite em dia de novo. E sim, talvez eu não me lembre quando foi a primeira vez que eu escutei falar de uma mulher brutalmente assassinada e jogada na beira do rio, ou na beira do lixão, ou jogada numa casa abandonada. Eu não me lembro porque acho que isso cresceu comigo, no meu corpo rua. O meu medo de ser mulher no México é como menciona Denise Alma, é um demônio que se espalhou desde a cidade de Juárez até todo o México. Silvia Vargas Velasco, mãe de Maria Fernanda Rico Vargas, assassinada em 18 de abril de 2014. Quando a família foi resgatar seu corpo, foi informada que tinha sido um suicídio. Eles sabiam que não era assim e suspeitavam do seu parceiro. A investigação continua até hoje. Irina Buendia lutou 6 anos para obter justiça para sua filha, Mariana Lima, assassinada aos 29 anos por seu companheiro, o policial de investigação, Júlio César Hernández Ballinas, em Chimalhuacán, Estado de México, em 2010. O assassinato de Lima foi investigado como suicídio pelo Ministério Público. Guadalupe Reyes, mãe de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, desaparecida em 17 de setembro de 2014 em Tecámac, Estado de México. Em 2 anos, Guadalupe afirma que não houve investigação por parte das autoridades. Disseram que ela saiu com um namorado e que seguramente tivessem problemas. Araceli Mondragón, mãe de Abigail Guerreiro Mondragón, estuprada e apedrejada até a morte em dezembro de 2016 em Tlalpan, Cidade do México. Tinha 20 anos. Todos os 3 suspeitos permanecem foragidos. A polícia investigativa perdeu provas fundamentais do caso, indica o Observatório Nacional dos Cidadãos sobre o Feminicídio. Marta, filha de Elia, foi sequestrada de sua casa na tarde de 11 de julho de 2012, na cidade de Caleta de Campos, em Michoacán, por um grupo de homens a bordo de pelo menos 3 vans e um táxi, incluindo supostos policiais uniformizados e um marinheiro que veio para o negócio da família e levou a jovem. Lesbi Berlim Ribeira Osório tinha 22 anos e era estudante no campus sul da Faculdade de Ciências e Humanidades, CCH, UNAM, quando foi encontrada morta embaixo de um telefone público na cidade universitária, e seu namorado, Jorge Luis Hernández González, a enforcou até a morte, em 18 de outubro de 2019. Rubi Marisol Freire Escobedo, de 16 anos de idade, foi assassinada por seu marido em 2008 e sua mãe, Maricela Escobedo Ortiz, que era uma enfermeira mexicana e ativista social, foi assassinada em 2010
enquanto protestava contra o feminicídio da sua filha em frente da casa do governo por um membro de um dos grupos do crime organizado do México. Por que ela saiu tão tarde? Por que ela estava sozinha? O Ministério Público não fez nada. Ele não gostou do que fez para o café da manhã. Foi em Tlalpan onde encontraram a minha filha. É como um morre em vida. Ele falou comigo para me dizer que ia matar a Mariana. Eu quero que tudo o peso da lei caia. As vozes das mães, que ainda procuram justiça. Uma mulher interrompe a leitura do seu livro. Fecha os olhos. Começa a contemplar a promessa de uma pátria escondida entre os esgotos. No final de tudo, só pode enxergar um lago, uma ponte, um castelo flutuante, pendurada por milhões de filhos de sangue em uma cidade de ar. Das pontes pendem raízes e delas um museu de pedra numa cidade perdida. Cada pedra tem um nome, que com o passar do tempo vai desaparecendo no esquecimento, na impunidade, e nas outras pedras, com outros nomes que se apilham sem resposta. Mas, acima de tudo, a água que se recusa a cair, uma onda gigante suspendida, cheia delas, das mulheres, das mães flutuantes que gritam, uma onda que sobe e se recusa a cair. As mães recusam-se a deixar as suas filhas no meio do oceano, aguardando para serem encontradas por um náufrago que está perdido no sistema ou na ignorância. Elas são náufragas com olhos de pedra, abaixo ou acima da terra. Pronto, gente. Isso aí é a apresentação da performance. E aí eu vou deixar o microfone aberto para vocês comentarem, porque, na verdade, eu não tenho mais para falar. É isso. Brenda, eu ainda estou sobre forte emoção, assim, porque é Eu muito queria. emocionante a sua apresentação, é emocionante mesmo. E eu fiquei com muita vontade de chorar, porque eu fiquei pensando em todas as mães, filhas, irmãs, de todas essas mulheres que morrem todos os dias. E o que é pior é que a gente vive num mundo e quem é mulher sabe, onde é quase um direito poder matar e poder silenciar o corpo da mulher. Então, assim, enquanto a gente não conseguir transformar isso, realmente, ainda temos muita luta, assim, ainda temos muito que que viver. E eu te agradeço por trazer isso para a gente hoje, sabe, porque é algo que a gente precisa olhar e lembrar e nos fortalecer, né. Então é isso, eu fiquei muito emocionada. Brenda, uma coisa que me choca é fazer piada de determinados assuntos, né? Nós, brasileiros, temos esse costume de fazer piada. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava morando na Argentina, em Buenos Aires, um amigo meu argentino me disse assim, eu queria que nós tivéssemos esse dom do leve, da piada, para nós podermos viver nesse país. E eu lhe disse que eu já queria o contrário,
que eu queria que o Brasil tivesse esse tango, né? Nós somos do samba, os argentinos do tango. E seguimos conversando, até que Jorge me disse assim, seria ideal se pudéssemos misturar o tango com o samba, que teria um equilíbrio. Então, a partir do momento que se faz uma piada de uma mulher sendo golpeada, que se faz uma piada de um negro sendo jogado na rua, quando se faz uma piada de um judeu que morreu, quando se faz uma piada de uma pessoa aleijada, enfim, quando se faz uma piada do outro, que nós não nos reconhecemos nesse outro, eu sofro muito por isso. Ao ver a sua performance, o que me chamou muito a atenção é o que estava escrito corpo-memória. Há uns 3 anos, acho que são 3 anos ou 4, já estou 4 anos, eu abri a residência Hospitalidade e resolvi, como se diz, selecionar uma bibliografia para esses artistas que vão se hospedar na minha casa terem que ler. Um desses livros, que hoje está na bibliografia, uma amiga minha me indicou e eu li. Se chama O Casaco de Max. Esqueci o nome do autor porque é difícil. Depois eu passo quem quiser. É maravilhoso o livro. É um livrinho pequenininho, azul, e é sobre o Max. Que o Max ele só tinha um casaco. E ele, com a esposa e os filhos... Ai, meu Deus, saí. Voltei. Ele, com a esposa e o filho, e os filhos, passavam muita necessidade, passavam fome. Então, o que o Max fazia? O Max pegava esse casaco e levava para o penhor. Então, a sobrevivência dessa família se dava por esse casaco. Mas por que é importante esse casaco? E, a partir daí, começa todo o discurso do livro. O nosso corpo ele é vestido. As nossas roupas são memórias. Então, esse casaco do Max é a memória do Max, é a memória da família do Max. Essas mulheres que foram assassinadas, que foram estupradas, que foram, enfim, apedrejadas, o que seja, todas estavam vestidas. Esse corpo, essa vestimenta, está coberto, está cheio de memória. Quando você falava as histórias, eu ficava pensando nelas vestidas e me veio a lembrança desse livro. Eu gostei muito. Eu não sou de me emocionar facilmente, de chegar às lágrimas. Eu sou muito difícil. Você conseguiu me emocionar. Eu te agradeço por esse vídeo. Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode só desmutar o fone e pode falar, tá bom? Se quiser. Ou também pode ser pergunta, alguma coisa que quiserem externar. Eu recebo tudo. E eu estou muito grata por vocês, porque eu sei que às vezes os silêncios também estão falando, estão externando muita coisa. E aí, eu estou muito grata por vocês estarem aqui hoje. Eu acho que é isso, Brenda, porque foi tão como a gente está vivendo um momento assim tão difícil que está todo mundo à flor da pele, que você trazer isso para a gente faz com que a gente entre em contato com muitos sentimentos que a gente está sempre escondendo, né? E que a gente está sempre que lidar e a gente às vezes não tem consciência disso. Isso da gente andar na rua com medo, né? É uma coisa que a gente não pode estar consciente o tempo todo, mas é algo que tá dentro da gente. Então, quando eu vou para a rua, eu não tenho medo só da Covid, eu tenho medo de estar exposta, do meu corpo estar exposto ali, né? E isso a gente vive todos os dias, né? E a gente tem que vencer esse medo todos os dias.
enfim, e mulheres que foram agredidas pelos seus companheiros, né? Pessoas que elas amavam, pessoas que deveriam protegê-las, estar com elas, né? E de repente elas perdem a vida na mão desses homens, né? Então isso é muito, muito difícil. E, bom, eu tenho que falar que é também uma coisa de contexto, né? Eu pensei corpo-rua porque eu estou pesquisando isso agora. Eu estou pesquisando a memória do medo. E aí eu tive que fazer uma lista dos medos. E nessa lista de medos, a coisa que mais aparecia, que era mais frequente dos meus medos, era medo de ser mulher na rua, em qualquer hora do dia. E isso me levou a pesquisar as dores de outras mulheres, os medos de outras mulheres. Eu acho que é uma comunidade da dor, e ficar exposto o tempo todo. E aqui no México, eu me sinto com um terror de sair na rua, porque o tempo todo tem caras que estão falando, gritando coisas para minha corpa, e é horrível ter que sair primeiro com um vírus que está ali, né, e que tem que ver com contato com outra pessoa, mas antes disso existia o assédio, e o assédio que aqui no México é diário. Eu tenho muitas lembranças de quando eu morava na cidade do México, eu estava estudando lá, e eu tinha que pegar o metrô. E muitas vezes eu fui, eu não sei como falar isso, muitas vezes os caras pegaram minha bunda. Uma vez um cara pegou minha vagina, e aí ele fez assim com a mão. E eu me lembro muito desse momento, porque para mim foi muito humilhante, mas ao mesmo tempo eu ia ficar calhada porque eu morria de vergonha desse acontecimento. Então, eu fiquei calhada uns 5 segundos. Aí, depois, eu pensei assim, não, por quê? Por que eu tenho que continuar calhando toda essa história de mulher silenciada? Então, eu gritei com o cara e eu comecei a empurrar o cara e falava assim: vai pra puta que pariu, por que você pegou a minha xoxota, filho da puta? Eu comecei a xingar o cara e ele começou a gritar que eu estava louca. Ele falou assim, você é feia, e além disso, você com certeza é sapatona, e além disso, quem está olhando para você, ninguém enxerga, você é maluca, por isso que as mulheres todas são malucas, uma coisa. E eu pensava assim, gente, como é que... E as pessoas começaram a me olhar mal. Então, quer dizer, é uma cultura de silenciar não as mulheres só, sino aquilo que está representado como feminino. É uma coisa de anos. E a única coisa que eu estou tentando fazer com um ritual, com um rito, neste momento, é quebrar o silenciamento. É a única coisa que eu pensei fazer agora, porque não dá para ir além disso se as pessoas não são conscientes do que está acontecendo. Eu acho que isso é super importante. Uma coisa, desculpa, eu quando morei no México, eu morei nos anos 90, e eu fiquei muito assustada que na cidade do México eles dividem na hora pico os trens do metrô, os trens, vamos colocar, os 5 trens primeiros só entra mulher, os outros é misto. Eu nunca tinha visto isso, no Brasil ainda não existia. Me falaram que já existe isso em São Paulo. Quando eu vi isso, eu pensei, gente, que coisa mais esquisita. Oi? No Rio também existe. No Rio também? No Rio também? Então, eu fiquei passada e me falaram que o motivo principal era o estupro dentro dos vagões. Eu perdi a conta de quantas vezes me tocaram dentro do metrô e dentro do ônibus, de pegar na bunda, de passar a mão na xoxota, na mão no peito. Aqui no Brasil... para fora e ficar assim encostando. Sim. Aqui no Brasil, quando andava de ônibus, entochar o pinto na bunda, entendeu? Pegar no teu peito. Mas eu não sabia de estupro. Quer dizer, eu não sabia. Já existia, mas eu não sabia. Eu só fui me atentar quando eu cheguei no México.
No México, sim, eu fui muito tocada. E na Xoxota. E eu fiz o mesmo escândalo que você fez dentro de um ônibus. E eu estava com um casal de amigos meus mais velhos, uma brasileira e um venezuelano, que não fizeram absolutamente nada. Eles se afastaram, igual as outras pessoas, ficou eu gritando, sozinha, entendeu? E quando eu desci, e esse casal de amigos meus desceram comigo, eu fiquei perguntando por que vocês não me ajudaram. Nunca me responderam. Então, aqui cabe uma questão que eu vou colocar para vocês. No Mascarada, lá no WhatsApp, eu não sei se foi no Mascarada ou no Mascarinha, não me lembro mais, onde que eu disse que o machismo ele existe também por culpa da mulher. Porque é a mulher que educa esse homem. É essa mulher que educa a outra mulher. Não sei se eu não estou colocando culpa na mulher. A Ângela entendeu errado. Eu não estou culpando nós, mulheres. Eu estou querendo que as mulheres pensem na responsabilidade que elas têm ao educar uma mulher e a educar um homem. Porque eu estive junto com um homem e com uma mulher, amigos meus, que não fizeram absolutamente nada. Já no México, eu viajando da cidade do México para Consumel, não, de Guatemala para o México, lembrei. A minha amiga que estava comigo, a maluca, a gente louca para voltar para a cidade do México, a gente pegou um ônibus e nos venderam lugar em pé no ônibus, da Guatemala até a cidade do México. Veja bem, da fronteira. Que isso acontecia nos anos 90 no México, não sei se isso acontece no Brasil, se ainda acontece. Eu disse, meu Deus, como que eu vou ficar em pé até a cidade do México, 19 horas? Então, as pessoas, quando o ônibus começou a andar, as pessoas sentaram. E quando anoiteceu, as pessoas pegaram suas mochilas e deitaram. Eu fui violentada. Violentada. Que, na verdade, o cara enfiou o dedo na minha xoxota. E ninguém fez nada. Eu, de mesmo jeito, na madrugada, eu dei um grito. E o que eu fiz? Eu levantei e fui até o motorista. E o motorista disse, eu não posso fazer nada, porque eu não posso expulsar esse cara. A única coisa que eu posso fazer com você é que você sente comigo aqui na escada. E eu viajei desse lugar até a Cidade do México na escada do ônibus. Eu estava com uma amiga mulher, que não fez nada também. Quem me ajudou foi o motorista. Então, eu não estou culpando mulher, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Há um perigo muito grande dentro da nossa sociedade, machista como a nossa, mexicana e brasileira, latino-americana, que também é a posição desta mulher nessa sociedade. Eu acho que o feminicídio diminuiria muito se essa mulher realmente visse, olhasse o que acontece ao redor dela. As mulheres sabem que elas são abusadas sexualmente. As mulheres, inclusive o ser humano, não se entre amigos, que não é abuso sexual. O abuso não está só no sexo. Né? Então, nós, como seres humanos, temos que ter uma preocupação muito grande e firrar e prestar atenção a isso sobre abuso. Abuso de ambos os sexos, abuso de sexo diferente. Lógico que nós, mulheres, somos sexo frágil frente a esse homem sexo forte. Eu fui seguida, quando eu era adolescente, eu me lembro que eu ia estudar de noite, eu saía do apartamento para o curso de inglês. Quantas vezes eu fui seguida por gente que eu nem sabia quem era e corria? Entendeu? Eu acho que isso está no histórico da mulher latino-americana. E muita mulher acha isso normal, como muita mulher acha normal passar em frente a uma obra e escutar os pedreiros gritar, gostosa! Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela me disse uma vez isso. Quando eu quero aumentar a minha autoestima, eu passo em frente de uma obra. Eu falei assim, como? Eu não entendi quando ela me disse isso. Eu falei assim, não estou entendendo. Como assim? Se eles gritam que a gente é gostosa, que querem nos comer. Uma mulher. Não é uma mulher feia. Ela foi Miss Uruguaiana. Uma mulher linda. O que tem a cabeça dessa mulher? Termino por aqui. Eu concordo com o que a Suiane está falando, porque
Bom, primeiro, não é uma questão de culpa, né? Culturalmente, a mulher está acachapada há séculos. A gente só conseguiu o direito ao voto no início do século XX, começou a luta, né? E aqui no Brasil, eu me espantei quando eu soube que aqui a gente teve esse direito antes da Suíça, antes de países considerados desenvolvidos, Suécia, Suíça. Nós conseguimos até relativamente rápido. A questão é que os países colonizados das Américas, né, e pior ainda, eu acho que no Brasil, porque a corte se instalou aqui, então isso a gente não pode esquecer, a nossa tentativa de autonomia está sendo muito lenta, né? O Brasil, essa leveza, né, do samba, essa coisa, essa graça, esse jeitinho, eu acho que é até uma forma de defesa de alguma coisa que não se entende muito, porque, paralelamente a tudo isso, é uma educação caduca, enfim, e as pessoas não tomam muita consciência do que está acontecendo. Então, voltando para o campo da mulher, essa consciência histórica, né, de tudo que se passou com... E aí eu concordo com a Brenda também, que não é a mulher, mas tudo que representa o feminino, né, que foi associado à fragilidade, que é até bonito, eu gosto de ser frágil. Frágil é uma coisa boa, né? Mostrar as emoções e tal, mas esse termo é deturpado, né? E frágil como fraca, aquela que tem que ser submissa, né? Então, existe, sim, um movimento que foi crescendo e agora a gente está numa situação, porque até fiquei curiosa, por que aumentando tanto esse número de mortes mesmo, né? Porque não é nem abuso só, agora é morte, no México, né? É assustador duplicar em um ano a quantidade de mortes. Mas a gente não pode esquecer, e o que me deixou muito sensibilizado, não consegui nem falar direito no início, porque até agora estou assim, quando você fala corpo-rua, na minha cabeça ficou uma coisa assim, essa rua, esse externo ao corpo, não é na rua, literalmente, né? Qualquer espaço externo à sua integralidade, à sua integridade, né? No caso, existem muitos abusos e assassinatos dentro do próprio seio familiar, e não só com maridos, com pais, irmãos, tios, né? Abusos sexuais, abusos psicológicos, que é um dos piores, né? E até chegar ao extremo da morte. Mas muitas mulheres estão mortas em vida, vivendo, vegetando, né? Por abusos psicológicos, e têm medo, vergonha, se sentem culpadas por estarem vivendo aquele merecedoras. Olha que é um buraco gigantesco. Então, assim, a conquista é lenta, principalmente em países ditos do terceiro mundo e países que foram colonizados, principalmente dentro da América Latina, o Brasil, eu acho que foi uma colonização muito hierárquica e muito de cima para baixo, né? Enfim, com a corte aqui se metendo em tudo. Uma república esquisita, com benesses para todo lado, e a mulher é o final do final dessa corda, um dos pontos mais frágeis dessa corda, né? São as minorias. Então, assim, ficarmos atentas, essa consciência, essa tomada de consciência é muito importante, e eu acho que uma das melhores formas é o diálogo entre as mulheres com mulheres. E eu estou falando isso por experiência de vida, porque eu sou de uma família que é equilibrado, o número de filhos, mulheres e homens, né? Mas como eu era meio rebelde, eu queria sair da caixa, né? Embora na minha casa visse assim um respeito muito grande do meu pai com a minha mãe,
mas, de qualquer forma, a nível falando da sociedade como um todo, de comportamentos, né, dentro dessa sociedade, eu tinha uma coisa assim, quero botar um pé mais fora. Então, eu fiquei muito amiga de homens, eu brincava com homens, eu sentia que ali eu tinha mais liberdade de ser a mulher que eu queria ser, ou ser, não digo nem mulher, mas o ser humano, né? E assim, foi muito... Depois de muito tempo, já casada, com filho e tal, parará, eu indo para a escola, levando criança, filho, aí tem encontro com as mães, os pais nunca estão presentes, né? Isso, na minha idade, na minha geração, ainda tinha muito isso, né? As mulheres já trabalhavam, mas elas que se virassem. Eu cruzava a Praça da Bandeira alucinada, pegando trânsito para chegar a tempo na escola, porque o meu marido não podia, porque ele estava trabalhando, eu também, né? Então, aquela história. Mas o que eu quis dizer é que eu comecei a ver as mulheres. E aí eu me toquei, cara, como eu me relacionei pouco, e eu tinha muito muito homem na família, muito, né? Então, eu me relacionava com 2 primas, uma irmã aqui, outra ali, mas no total eu não tinha muito essa troca. E aí, quando eu comecei a descobrir esse universo, cara, é fascinante, sabe? Se eu vi o depoimento das mulheres, né, do como foi a vida delas, como está sendo, se foram abusadas ou não, muitas foram, né? A ponto das mães delas não poderem fazer nada. Olha que loucura! Não, deixa, esquece, apaga a memória, né, Suyan? Apaga a memória, apaga. Isso não é nada, não. Você está fantasiando. Até a própria mãe, aí é a responsabilidade da mulher, mas assim, a gente não pode nem culpar, porque elas não tinham essa consciência, elas tinham mais medo do que a minha geração, né? Muitas com medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha. Será que eu sou tão frágil assim? Tantas coisas que foram incutindo na nossa cabeça que a gente fica pensando, né? O que é verdade, o que não é, o que é meu, o que são as vozes que vêm de fora, a minha vida inteira. Então, eu vejo uma galera nova aí, muito saudável, chegando, muito saudável mesmo, amigas do meu filho, porra, outra cabeça, e meninos também, os caras, os rapazes, homens hoje, já tendo filhos, muito saudáveis, muito mais atentos. Só que a gente agora está vivendo um puta retrocesso com esse desgoverno babaca aí. E eu queria saber, assim, essa questão no México está associada a esse retrocesso mundial, né? Ou esse avanço da extrema-direita? O que acontece que... a gente tem um número alto de feminicídio também, mas não como está acontecendo no México, a ponto das mulheres terem medo de botar o pé na rua, né? Breno. Porque eu estou falando principalmente no... Já vou dar voz para você, Mônica, viu? Estou atenta disso. E antes de responder essa pergunta, Cris, eu queria falar, eu não estou em contra de homem, porque de pronto pode se virar esse discurso para que eu estou falando que os homens não sei o quê, não sei o quê. Não estou falando disso. Eu estou colocando as dores, porque eu sou mulher, eu falo desde esse lugar. E eu estou falando os testemunhos das mulheres que foram assassinadas por homens, porque não é que eu ficasse procurando aí, se é que eu vou procurar só os casos aqui. Não, são casos que eu peguei de um monte de casos que eu tenho aqui e eu coloquei esses nomes porque para mim foi muito, muito importante colocar esses nomes dessas meninas e dessas senhoras e dessas mulheres que foram assassinadas pelo fato de ser mulher ou de ser reconhecidas como tal. Então, eu não estou falando de um discurso embrista, não é para ali. Eu estou falando de uma comunidade da dor, que isso é muito importante de reconhecer. E a pergunta, falando com isso que você está falando, Cris, eu estou colocando a data de 1993, porque foi a partir desse ano que a gente começou a entender o termo feminicídio, né? Que é o grau de mais alta violência contra gênero mulher, feminino, né? Então,
1993 começaram a colocar essas cifras e existiu essa palavra, que tem um monte de significado enquanto a sociedade, contexto e entendimento da sociedade e de como a estrutura funciona para oprimir certas minorias. Não só ser mulher ou ser lésbica, que é o meu caso. Eu pertenço a essas duas comunidades que são oprimidas e são reconhecidas como tal, e a partir disso vivenciamos muitas violências. E ainda não está nem ser artista, é outra, né? Não estão nem nomeadas. Então, 1993, e de 1993 para 1994, dobrou o número de feminicídios no país. Agora, no México, é tão aterrador porque essas contas não têm parado, elas vão incrementando, incrementando, incrementando. E hoje, 2021, no México, a gente tem medo, como mulher, de sair para a rua, sim, porque estamos tendo mínimo 10 feminicídios por dia. Quer dizer que só 4% de todos os assassinatos de mulheres ou de homens, 4% só são catalogados como feminicídio. Entende? Porque tem muitas pesquisas que falam das mulheres se suicidando. Então, estamos falando de 4%. Desse 4%, 10 por dia. Então, entende qual é o terror de eu colocar meu corpo na rua para caminhar e escutar que um cara desacelera o carro e começa a fazer rum. É um terror, e um terror que eu tenho que atravessar todos os dias aqui no México, e é um dos motivos pelos quais eu fui morar no Brasil. Eu não estou falando que no Brasil não existe. No Brasil existe sim, e tem muito, mas não é como Morelia, não é como Michoacán, não é como México. A gente está desesperada. Temos uma periodista, o nome dela é Lídia Cacho, ela fez uma pesquisa bárbara com respeito ao que acontece em Cancún, que é a parte sul do México, tem uma praia lindíssima, um lugar super turístico, e ela escreveu um livro que se chama Los Demônios del Edén, e ela fala de uma rede de pornografia infantil, e ela também narra como ela foi, tentaram silenciar ela, foi sequestrada pelo Estado do México, ela foi torturada e foi encarcelada por tentar encontrar a verdade. Essa é a minha realidade hoje, Cris. Então, para mim é muito medo mesmo sair para a rua, e seja homem ou seja mulher, ter medo do contato de, ei, bom dia, me falam bom dia na rua e eu saio correndo, né? Então, é isso. Aí, não sei se eu respondi a sua pergunta. Esse medo, essa sensação, aqui no Brasil ainda se sente esse medo, mesmo assim. Sim. Porque é sim, comum. não, eu sei. Eu também vivenciei algumas coisas que eu contei para a Suiane, eu acho. Em Brasília Sim. também vivi umas no coisas Rio e também. No Rio e São Paulo, para umas situações muito estranhas. Eu tenho uma tia que mora na Tijuca, ela anda com um pau dentro da bolsa. Ela não cumprimenta ninguém. Sim. Ela disse, eu não atendo ninguém que me chame por psiu. Ou se fala meu nome, eu também não atendo, porque ela pode ter descoberto o meu nome e vai direto para casa. Ela me deu esse pau. Maluca não. Ela pegou um cabo de vassoura, cortou o cabo de vassoura e cobriu o cabo de vassoura com um pano muito lindo. É como se fosse um cacetete policial. Ela fez 5. Deu um para minha mãe e um para mim. Eu e minha mãe, a gente não precisa. Graças a Deus, aqui em Brasília. Ainda mais, uma coisa que eu vou falar que parece um absurdo. Ser deficiente física não tem tanto atrativo para esses homens que matam. Se bem que eu descobri que tem um site pornográfico de homem que tem tesão por mulheres aleijadas e mulheres estranhas, com os aleijões estranhíssimos. Eu tomei um susto com isso. Bom, tem a Mônica para falar, porque eu sou um...
Brenda, eu, na verdade, eu queria dar parabéns para, assim, agradecer primeiramente por apresentar e compartilhar o teu trabalho. Me fez pensar muito, assim, em tudo que a Suyan, a Cris, a Gabi já falaram. É, acho que toda essa percepção, né, da questão da mulher e do feminino está muito associado com essa ideia da nossa construção, né, como a dor é algo impregnado à nossa cultura enquanto mulher, porque a dor é associada a diferentes situações, o amor dói, a beleza para ficar bonita dói, várias coisas, né, que fazem com que a dor seja algo naturalizado, a dor e também a violência, né? Como quem ama aguenta tudo. Então, como essas questões muitas vezes são mascaradas, né? Nessa construção que a gente vai se fazendo e que vai interna e externa, porque é o que nós vamos aprendendo, a gente vai reproduzindo, e ao mesmo tempo é o que toda uma sociedade quer que creemos, né? Quer que acreditemos nisso, como os filmes, como as novelas. Então é assim, é uma máquina, né? Uma rede de situações que vão nos tornando, nos naturaliza tudo isso, né? Então, quando, por exemplo, me parece assim, é muito é difícil, acho que trazer como você traz esses temas, né, da morte e do assassinato e da violência, mas é uma coisa extremamente urgente, porque essa naturalização faz com que a gente não se dê conta do problema. Parece, mas isso já acontece desde que o mundo é mundo, né? E eu acho que isso é algo extremamente importante, assim, né, que essa necessidade de não nos silenciarmos e não naturalizar essas coisas é algo que pode, que é, acho que assim, a centelha de mudança, né, dessa estrutura que de certa maneira nos rege, né, em diferentes forças, né, em diferentes níveis. Era isso. Muito obrigada mesmo, assim, foi muito bom poder ter participado hoje. Um abraço. Mônica, muito obrigada. Muito importante isso que você falou, porque me lembra muito de por que eu comecei a fazer essa pesquisa. E, bom, essa é uma parte da minha pesquisa. Minha pesquisa é muito, abarca um monte de temas, mas o que agora está mexendo mais é isso, da corpo feminina, e da corpo feminina na rua, e que acontece com a dor, né? Mas eu comecei porque a gente está morando numa necropolítica, está normalizando a morte, e não só a morte pela morte. Aqui no México, os grupos de narcotraficantes e bandas de... Ai, como que se diz? São máfias que tem aqui no México. Digamos que eles pegam um corpo e tiram a dignidade desse corpo e viram uma plasticidade do terror. Então, tem muitas imagens do terror rolando nas ruas do México. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei por esse lado, porque eu me lembro muito de muitas vezes que eu vi corpos jogados na rua, ou eu vi fotografias que penduravam, ou que colocavam por embaixo das portas, ou enviavam incluso pelo correio, e então os corpos eram tirados da sua própria dignidade e eram utilizados como uma imagem do terror para disseminar um discurso violento, para ameaçar. Tem uma coisa que Liana Diegues mostrou num dos seus livros, que se chama de Memento Mori, que significa: lembre-se que você pode morrer de tal jeito se você... 3 pontinhos, né? Que seria: você faz ou não faz tal coisa. E aí, dentro dessas imagens do terror, Mônica, tem muitas que estão dirigidas hacia as corpos das mulheres, né? Tem muitos caras no México que foram cortados dos testículos antes de morrer, de assassinar eles. Cortaram testículo, cortaram língua, cortaram lábios, cortaram olhos e penduraram isso nas pontes da cidade para que todo mundo entendesse que não se deve mexer com a mulher de alguém, entendeu? Então, a cosificação do corpo feminino também nessa luta
que estamos atravessando, mexicanas e mexicanos, eu acho que é brutal com respeito aos nossos corpos e à dignidade da gente ter uma morte. Então, muitos corpos de mulheres não têm sido encontradas, achadas, tem muita mulher desaparecida, muita, muita. Então, esses corpos que foram encontrados, foram achados das mulheres, têm uma representatividade da dor, do terror, de como é que você pode ser morta por tal ou qual motivo. Isso é o que está rolando aqui. Os feminicidas estão fazendo muito isso. Uma menina que foi morta aqui na minha cidade, o nome dela é Jéssica, ela foi estuprada e foi espancada até a morte. E o cara, depois de assassinar ela, ele colocou o corpo dela no carro dele e foi pegar uns amigos para comer tacos. E os amigos falaram que não iam ajudar ele, e eles foram embora, e o menino foi jogar o corpo dessa mulher num campo de golfe, numa zona muito chique da cidade, e ele, ao invés de deixar o corpo vestido, sei lá, você assassinou alguém, sabe? Ele tirou a roupa da mina e colocou ela numa posição sexual. Então, quando acharam o corpo dela, foi tirar a dignidade desse corpo humano, porque foi, honestamente, me parece brutal. E é uma e outra vez cosificar corpo de mulher, uma e outra vez. E a gente está normalizando esse discurso, primeiro, da necropolítica, e segundo, dos corpos como uma coisa que pode ser utilizada para disseminar terror. E é isso, agora que você falou isso, me veio esse motivo à minha cabeça, pelo qual eu comecei a pesquisar tudo isso. Como é a situação nos Estados Unidos, Mônica e Gabriela? Não sei se você sabe, na Argentina. Porque quando eu morei na Argentina, uma coisa que me surpreendeu foi todo o contrário, que é o Brasil e o eu não via mulheres sendo tocadas, ninguém me tocou, entendeu? Eu andava em todo tipo de transporte público, estava muito, inclusive, surpresa. Isso foi no início, foi em 2002, quando eu morei, 2001 a 2002. Eu fiquei muito surpresa, uma coisa que eu não via no Brasil, que hoje eu vejo muito e gosto muito, é ver pai passeando com criança, com nenenzinho. Eu não vi isso no Brasil. Hoje tem, mas quando eu fui para a Argentina, como não tinha ainda no Brasil isso, tinha muito na Argentina, em Buenos Aires, eu achava aquilo lindo, os pais saindo, os pais fazendo compra, os pais levando a criança para a escola, os pais fazendo carinho nos filhos, e os homens se beijando, como os italianos, na bochecha. Eu achava isso lindo, acho ainda, entendeu? Porque essa questão da fragilidade que a Cris falou trata a partir do significado que somos fracas. E homens frágeis, dóceis, nós temos muito, entendeu? Sabe? E esse lance do homem se beijar, eu via homem andando de braço dado, eu vi 2 senhores dançando tango. Eu achava que era só homem e mulher, 2 senhores heterossexuais dançando tango. Eu com minha mãe falou assim, meu Deus, eu tenho que filmar isso. Minha mãe filmou, porque para a gente isso era outra coisa. Eu posso estar equivocada no que eu vi e senti em Buenos Aires, na Argentina, mas é muito distante da minha cultura aqui no Brasil. Uma coisa que eu vi todos os meus amigos argentinos, ou os amigos, todo homem sabe cozinhar e ia para a cozinha. A mulher ia para trabalhar, saía para trabalhar, ele também, e ele que cozinhava. Cabia esse homem cozinhar. Não era assim. Por exemplo, eu contei isso para o meu irmão, que se acha super, o PEC, a Brenda conhece, que se acha super, como se diz, liberal, papapá. Ele disse, mas eu cozinho, eu cuido dos nenéns, dos meus filhos. Assim, você faz churrasco no domingo. Homem, quando cozinha no Brasil, faz churrasco no domingo, não é? Então, não cozinha segunda a segunda. Ele hoje, meu irmão, cozinha de segunda a segunda, né? Ele é outro homem, vamos dizer assim. Já era um homem bom, está muito melhor. Mas eu já tenho um outro muito machista.
né? Mas que também cozinha. Então, a expectativa também dessa mudança desse homem no Brasil, que eu acho que deve ter feminicídio na Argentina, não nesse caso como no México e no nosso no Brasil. E nos Estados Unidos eu gostaria de saber, porque é uma coisa que, por exemplo, todo mundo diz, a gente sabe que não é verdade, que não existe pobreza, e é um escândalo, entendeu? Então, quando você mora aí, você diz que me interessa, né? Eu gosto da América Latina, eu tenho um treco pela América Latina, mas eu tenho curiosidade em saber sobre a Argentina e os Estados Unidos, já que vocês estão presentes nesse momento. Só isso. E não falo mais nada, só vou ficar fazendo carinho em boca, peraí. Eu só vou falar uma coisinha antes de eu ir embora, porque eu tenho que ver outra live. O Paulo está lá numa live. Essa história da movimentação dos homens começaram a se movimentar também, né? Mas só a partir do momento que as mulheres começaram a tomar consciência, a dialogar. Tem que partir da gente, né? Muito. Esse diálogo, isso que a Brenda falou, né? Não vou mais me silenciar, sabe? A mulher, historicamente, foi muito silenciada, né? Nós vivemos num patriarcado. Então, a movimentação dos homens, que é muito linda de ver, né? Parte das mulheres. E, óbvio, tem muitos homens que são paridos por mulheres e ficam a maior parte do tempo da sua pequena infância ali, né? Dos primeiros momentos, da primeira infância, junto às mulheres. Então, foi uma responsabilidade muito grande de gerações, das 3 últimas gerações, né, desse cuidado de como educar esse homem, né, que vai estar na sociedade, vai casar com uma mulher, ou vai se juntar a uma mulher, ou a um homem, ou não vai se juntar a ninguém, mas vai ter um comportamento social de respeito, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode se calar, não pode, é urgente mesmo, como a Mônica falou, de estar sempre... É muito urgente a gente estar sempre se colocando, não deixar naturalizar a morte, a fala de descaso com as mulheres. Então, é isso, gente. Vai lá, o Alexandre, um homem aqui no grupo. Eu tô até me perguntando se falar, né? Porque tem toda essa coisa do lugar de fala, né? Assim, eu me sinto muito constrangido de ser homem no meio da sociedade tão machista, com a cultura do estupro tão latente. E eu, como você falou, eu fui criado no meio de mulheres, né? Tem a minha mãe, minha avó, minhas tias, 2 irmãs. E sempre teve essa preocupação do que elas poderiam sofrer na rua, né? E hoje eu tenho uma filha também, que está ficando adolescente. É, é, e ouvindo esses relatos aí, é uma coisa que, pô, quando a Suyan falou o que aconteceu com ela no ônibus, e é engraçado, alguém falou de pornografia. Tem uma categoria, eu lembro, né, quando eu era adolescente, via muito filme pornô e tal, aquela coisa, que faz parte da cultura machista também, né? Mas tem uma categoria de filmes pornôs só sobre assédio em ônibus. Uma vez passou no Fantástico, tem os caras lá no Japão, o Japão é muito louco assim, né? Tem boneca inflável que é de criança, e os caras que pagam, tipo assim, vão nos bordéis, mas que o bordel, no caso, é tipo um ônibus que ele paga, e tem uma encenação, aí a menininha com aquela roupa de colegial, ele vai lá e estupra a menina dentro do ônibus. Quer dizer, se pensar nesse tipo de tara doentia é normalizado, né, em muitos lugares. Agora, eu acho muito importante, cada vez mais, essas falas, essas pesquisas, essas tomadas de posição,
não só de artistas, né, mas de vários profissionais, de todas as pessoas na sociedade, para ver se a gente enterra isso de vez, né? Como vinha progredindo muito bem até a ascensão do fascismo. Parabéns a Brenda e parabéns a todas vocês mulheres que eu falo isso do fundo do coração, porque eu sei o quanto é difícil ser mulher. Assim, imagino, né, por tudo que eu já via das mulheres da minha família, das mulheres com que eu me relacionei, o quanto é difícil ser mulher na sociedade, né? Por várias questões. Por ter que se impor mais do que os homens, ter que se impor para ter respeito e reconhecimento profissional, para dar conta de trabalhar fora e dentro de casa, e também tem que ser forte para reagir quando sofre essas violências. Brenda, essa fala do Alexandre, obrigada, Alexandre, trouxe uma questão também que eu queria te perguntar, que passa pela questão da mercantilização, né? Porque como o Alexandre falou, olha, tem bordéis, ou tem empresas, tem pessoas que usufruem. A pornografia, ela é uma mercantilização, né? Dessa objetificação desse corpo da mulher, que é o tempo todo julgado. Por exemplo, quando o corpo da mulher vai à rua, ele é julgado, ele é avaliado, ele é medido, né? Ele está ali como o tempo todo, né? Como se fosse a serviço, né? A propaganda utilizando, explorando esse corpo também dessa forma. Você também fala disso no seu trabalho, porque isso eu acho que está ligado, né, com a dor, né? Totalmente, Gabriela. Eu falo, sim, desse... Como aqui no México temos uma coisa que se chama de narcocultura. Uhum. É muito absurdo, mas é o que eu observo que está impactando, né? Tem as mulheres que pertencem assim a esse círculo de narcocultura, são chamadas de buchonas aqui no México, e tem uma performatividade muito peculiar. Estão operadas muitas vezes e intentam ter uma branquitude muito exacerbada, parecida ao europeu, mas ao mesmo tempo Estados Unidos. Então, meio que fala em inglês, em espanhol, mas aí também tem uma coisa de pretensão, de pertencer a uma classe social alta, mas são as mulheres, porque algumas se nomeiam a si mesmas assim. Eu sou a mulher de tal que é o chefe do narcotráfico. Então, isso lhes dá na sociedade um lugar de medo, né? De cuidado, porque o esposo dessa mulher é um narcotraficante. Se você fala mal para ela, eu que trabalho num restaurante, eu sei muito bem disso. Quando alguém tem uma performatividade assim, eu fico assustada, porque se ela não gosta, tem muitas histórias aqui na minha cidade de comerciantes que foram baleados porque falaram mal para alguma dessas mulheres. Chegou o cara, esposo dela, e baleou o comerciante, e o comerciante morreu aí frente ao seu negócio, sabe? São coisas assim. E eu falo um pouco dessa representatividade do terror, de como é que também tem um espaço de feminino que está sendo adotado muitas vezes para conseguir um pouco de respeito dentro de um círculo que é bastante temido, porque muitas vezes esses círculos de narco e tal tem muita rede de pornografia ou trata de pessoas e trata de menores. Então, eu falo um pouco por esse sentido, né? Porque não quero abarcar muito, 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 porque já estão me falando para acortar, orientador. Está falando, está louco para eu acortar. Então, é nesse sentido. Eu tenho que sair agora, porque já está me chamando para ir trabalhar, mas agradeço todas vocês, agradeço muito, Alexandre, que as suas palavras foram muito lindas, para mim é muito, muito Eu lindo que escutar agradeço. você. Eu que agradeço. E
como eu falei, espero que se multipliquem cada vez mais, mas eu tenho muito orgulho da minha filha, ela tem apenas 13 anos, mas já é uma pessoa sim. bem... Puxou a mãe também, que é bem feminista guerrilheira, e ela também está na guerrilha. E, e é isso, né? E eu espero que isso se multiplique. Eu, como professor, eu falo isso sempre, falo para os meninos, a obrigação de ser gentil com todo mundo, mas especialmente com as mulheres, e eu falo para as meninas, não deixe os meninos dizerem a vocês o que vocês devem fazer. Nem eu. Sim. E é engraçado que, às vezes, eles exercem isso contra mim, né? Quando eu quero dar alguma atividade que eles já estão falando, não vamos aceitar a sua imposição. Nós Engraçado. queremos discutir a tarefa. Mas é bom Ótimo. que possa surgir uma sociedade assim, em breve. Eu Muito quero obrigado. normalizar o respeito, normalizar amor e normalizar tudo aquilo que nos faz ser melhores enquanto almas, né? Melhores para nós mesmos, melhores para nós mesmos. Então, vamos normalizar esse amor, esse respeito, essa generosidade. Um abraço para cada uma de vocês. Mua. Obrigada, bonita! Brenda. Obrigada. Obrigada. Tchau. Eu quero ver Obrigada. as cidades invisíveis! As cidades Eu invisíveis! estou mandando amanhã, tá bom? Ah, Brenda, obrigada Ótimo. pelo vídeo de mascarinha, viu? Super maneiro. Muito bom. Incríveis. Sua edição é fantástica. Obrigada. Beijo, beijo, Cheiro. beijo, beijo em todos! Beijo em todas! Beijo. Em todo! Yolanda, Ó, beijo. tchau. Beijo, Tchau, Gabi. tchau. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Beijo. Beijo. Gabi, Beijo. lembra que está gravando ainda, tá? Tá, Beijão. tá bom. Beijo.